Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Deus seja louvado pela tua vida, Deus seja louvado pela tua presença aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito, mas muito importante, que é a morte. O que é a morte? Existem várias definições de morte por aí, isto é claro. Mas, segundo a Bíblia, o que é a morte? Eu quero começar este vídeo te contando algo que talvez você nunca parou para pensar, ok? O primeiro teólogo a trazer a ideia de imortalidade da alma foi Satanás. Camupa, como assim foi Satanás? Que heresia é essa? Qual é a base bíblica para você falar isso? Ok, abra a tua Bíblia em Gênesis 3, versículo 4, ok? Mas antes, eu quero te fazer lembrar de uma ordem que Deus tinha dado em Gênesis 2, versículo 17. Em Gênesis 2, versículo 17, Deus falou claramente para Adão: no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ok? Essa foi a ordem de Deus. O que acontece em Gênesis 3, versículo 4? Satanás diz à mulher. Aqui as pessoas podem pensar assim, mas Camupa, aqui é Eva, né? Eva não estava lá quando Deus passou a ordem, então Eva não tem muita culpa de ter pecado. Não é bem por aí, ok? Porque eu acredito que Adão deve ter passado a mesma ordem que Deus passou para ele a Eva, ok? Tanto é que Eva recita aquilo que Deus tinha dito em Gênesis 2, versículo 17. Ok? Então aqui nós temos a serpente, que nós sabemos que é Satanás. Satanás fala com Eva através da serpente e diz assim: é certo que não morrereis. A ordem de Deus era: no dia que vocês comerem disso, vocês vão morrer. E a palavra de Satanás aqui é certo que não morrereis. Ok? Então Satanás já prega aqui a ideia de imortalidade da alma. Nós vamos entender isso de uma melhor forma daqui a pouco, ok? Mas vamos lá. O que é a morte? Segundo a Bíblia, o que é a morte? Antes de eu começar, eu quero te pedir um favor. Se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal. E não é só se inscrever no canal, você tem que ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, ok? E ao final deste vídeo, se você achar que este vídeo foi útil, importante, relevante, eu vou pedir para você deixar o seu like. E quando você faz isso, você passa informação ao YouTube que este conteúdo é de valor. O YouTube, por sua vez, vai recomendar este vídeo para mais pessoas, pessoas que necessitam entender sobre essa questão da morte com base bíblica, ok? Então, faça isso, se inscreva no canal e vamos lá, ok? Segundo a Bíblia, o que é a morte? A Bíblia nos apresenta duas definições de morte. A primeira definição é da primeira morte e a segunda é da segunda morte, ok? Parece ser um pouco redundante, mas é isso que o português me permitiu fazer para vos explicar sobre a primeira morte e a segunda morte, ok? Então vamos lá. É bem provável que eu separe esse vídeo em duas partes. Por quê? Porque eu estou a gravar com o meu telemóvel e o que acontece? O meu telemóvel não tem muito espaço no momento. Então, se eu gravar um vídeo com aproximadamente 20 minutos, ele já vai parar. Ele já vai parar. Então, eu vou tentar deixar esse vídeo mais ou menos nos 12 minutos, 18 minutos, por aí, para vocês poderem entender da melhor forma, ok? Então, talvez este vídeo só vai ser sobre a primeira morte e o próximo vídeo eu falo sobre a segunda morte. Camupa, o que é a primeira morte, segundo a Bíblia? De forma resumida, juntando todos os textos bíblicos que eu já li, a primeira morte é o processo reverso da criação do homem. Camupa, eu nem sei como é que foi o processo da formação do homem e você vem me falar que é o processo reverso da criação do homem. Calma que eu vou te explicar, ok? Vamos voltar lá, nós estamos em Gênesis 3, vamos voltar em Gênesis 2, versículo 7. Aqui nós encontramos o processo
da criação do homem. Presta atenção. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, primeiro ingrediente, ok? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, segundo ingrediente. E qual que foi o resultado? O homem passou a ser alma vivente. Aqui, muitos irmãos falam assim, estás a ver? Nós temos uma alma. Não, o texto aqui está a dizer que nós somos uma alma. Você não tem uma alma, eu não tenho uma alma. Nós somos uma alma, ok? A palavra alma é sinônimo de vida, ou seja, o homem passou a ter vida, o homem passou a viver, ok? Então, não existe esta ideia de alma, depois que a pessoa morre, a alma vai em outra dimensão. Não existe nada disso. Não existe uma alma que vive fora do corpo. Nós somos corpo, fôlego de vida, nós somos o resultado, almas viventes. Em outras palavras, nós somos a vida em movimento, ok? Ok, então nós já entendemos qual foi o processo da criação do homem. Agora, vamos entender o que é a primeira morte. A primeira definição de morte nós encontramos em Gênesis 3, versículo 19. E preste bastante atenção, porque esta definição não é o Kamupa que dá, ok? É o próprio Deus que dá. É o próprio Deus que dá. Aqui diz assim, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. O texto aqui está entrando em concordância com Gênesis 2, versículo 7, a formação do homem, ok? Volte à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, nós somos pó e ao pó tornaremos, ok? Talvez esta definição não tenha ficado muito clara para você. Por isso, nós vamos avançar um pouco a Eclesiastes 12, versículo 7. Em Eclesiastes, nós vamos encontrar Salomão, o homem que recebeu sabedoria de Deus. Ele vai nos explicar sobre essa questão da morte, ok? O versículo 7 diz assim, e o pó volte à terra como era. O texto aqui também está a entrar em concordância com Gênesis 2, versículo 7 e com Gênesis 3, versículo 19, ok? O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Kamupa, ok, aqui nós já encontramos um detalhe que nós não vemos em Gênesis 2, versículo 7 e nós nem vemos em Gênesis 3, versículo 19. O que é o espírito, ok? Disseste que nós não temos uma alma que depois que morremos passa a viver em uma outra dimensão, mas o que é o espírito? Fique tranquilo, vamos voltar lá em Gênesis 2, versículo 7. Em Gênesis 2, versículo 7, nós vemos que nós fomos formados do pó da terra e nós vemos que Deus nos deu uma coisa. Qual foi? Exatamente, o fôlego de vida. Deus nos deu o fôlego de vida. E aqui no texto de Eclesiastes 12, versículo 7, diz que o Espírito volte a Deus que o deu. Ora, se o que Deus nos deu foi o fôlego de vida, então o Espírito é a mesma coisa que fôlego de vida, ok? O Espírito não é uma entidade que vive fora do corpo, mas é o fôlego de vida, ok? O pó volte à terra de onde veio, em concordância com Gênesis 2, versículo 7 e Gênesis 3, versículo 19, e o Espírito volte a Deus que o deu, em concordância com os dois textos que eu acabei de citar também, ok? Mas Kamupa, eu já vi alguns irmãos falando assim, Kamupa, aqui o texto está a falar sobre o corpo físico. Aqui está a falar sobre o corpo físico, mas ainda assim tem uma alma que vai viver em uma outra dimensão, dependendo do que ele fez enquanto estava vivo. Já entra em contradição aqui. Consegues perceber? Se ele viveu uma vida seguindo os princípios de Deus, ele vai diretamente para o céu. Mas se ele viveu uma vida não seguindo os princípios de Deus, se rejeitou a graça, ele vai direto para o inferno. Alguns dizem que vai para o purgatório, onde fica guardando, sei lá, as orações dos irmãos, para ver se ele sai daquele lugar para o céu.
ou fica definido mesmo que ele vai já diretamente para o inferno. Existem essas teorias por aí. Eu vou esclarecer isso te apresentando os textos bíblicos. Como eu disse, vamos deixar a Bíblia falar, ok? Então vamos voltar em Eclesiastes 9 e nós vamos ler os versículos 5 e 6. Versículo 5 diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor e ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Ok? Então você percebe aqui que quando a pessoa morre, ela não tem consciência de nada. Ok? Não tem consciência de nada. Não sente mais nada. O amor e ódio já pereceram. A memória jaz no esquecimento. Ok? Há alguns que podem argumentar assim, mas Camupa, preste atenção no final deste versículo que diz assim: eles não têm parte de coisa alguma que se faz debaixo do sol. Ok? Debaixo do sol, mas em outra dimensão eles têm parte nas atividades que se faz nessas dimensões, em outras partes do universo. Será que isso é verdade? Eu quero que você leia agora o versículo 10, que vai deixar isso muito claro. Aqui diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer. Se você puder ler os outros versículos, leia também, ok? Eu recomendo que você faça isso. Mas eu vou destacar aqui o versículo 10. Tudo que te vier à mão, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vás, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ok? No além para onde tu vás, Salomão aqui não está a falar que você vai para uma dimensão, mas está a falar nesse nada para onde tu vais. Ok? Nesse nada para onde tu vais, na sepultura para onde tu vais. Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ok? Fica muito claro aqui que não há nenhuma atividade depois que a pessoa morre. Eu tenho dito assim: a morte é o oposto da vida, ok? Se em vida o Camupa pode falar, o Camupa pode pensar, o Camupa pode ensinar, o Camupa pode cantar, dançar, o Camupa pode fazer várias atividades, na morte eu não posso fazer isso, ok? Porque a morte é justamente a interrupção da vida, ok? Você pode pensar assim: Camupa, eu te ouvi falando que alma é sinônimo de vida. Qual que é a base bíblica para você falar isso? Agora eu vou pedir para você voltar em Gênesis 19, versículo 20, ok? Gênesis 19, versículo 20. Aqui nós vamos encontrar um versículo que vai nos esclarecer esta questão. Versículo 20 diz assim: Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir. É pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Ok? Então, uma pessoa viva está a falar que se trata de quem? Eu já não lembro se trata de Ló ou se trata de Abraão, mas eu acredito que é de Ló. Se trata de Ló. Uma pessoa viva, no caso Ló, está a falar que ele vai fugir para uma cidade e a alma dele vai passar o resto da vida lá. Ok? Então, nós entendemos que alma é sinônimo de vida. Ok? Agora, um outro texto bíblico que destrói simplesmente esta ideia da imortalidade da alma é Ezequiel 18, versículo 4 e 20. O que diz Ezequiel 4, versículo 18 e 20? Vamos lá ver. O versículo 4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ora, se a alma é imortal, como é que ela morre? Ok? Esse é um questionamento que eu levanto depois de ler este versículo bíblico.
O versículo 20 diz quase a mesma coisa. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ok? A alma que pecar, esta morrerá. Agora, tem um outro ponto que eu gostaria de dirigir àqueles irmãos que acreditam na imortalidade da alma, que nós encontramos em Eclesiastes 3, ok? Eclesiastes 3, versículo 19 e 20. Nós sabemos que em Eclesiastes 3 nós vemos a questão do tempo, né? Há tempo para tudo. O versículo 19 diz assim: Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre o animal. Aqui nós estamos a falar da morte, ok? Então, neste ponto, a morte, o homem não tem vantagem sobre o animal, e o animal também não tem vantagem sobre o homem, ok? Continuando, porque tudo é vaidade. Versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar. Ok? Todos procedem do pó e ao pó tornarão. E eu gostaria de perguntar aqui para aqueles irmãos que acreditam na imortalidade da alma, onde é que vai a alma dos animais? Porque aqui diz que todos vão para o mesmo lugar. Onde vai a alma do homem, também vai a alma dos animais. Ok? Todos vão para o mesmo lugar. Mas o versículo aqui já esclarece. O versículo já esclarece. Do pó foram formados, procedem do pó e ao pó tornarão. Que é a mesma definição que nós vimos em Gênesis 3, versículo 19, nós vimos em Eclesiastes 12, versículo 7, e nós estamos a ver aqui agora. Esses textos estão a entrar em concordância até agora. Ok? Então não existe nada de a alma, que é uma entidade que vive fora do corpo. Entidade até só um pouco estranho, só um pouco já distante daquilo que as pessoas dizem por aí. Mas dizem que a alma vive fora do corpo. Não, nós somos uma alma e a partir do momento que morremos, nosso corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta a Deus que nos deu. Ok? Bom, Camupa, então eu já entendi que a primeira morte é o processo reverso da criação do homem. Ok? Isto nós estamos a falar do Antigo Testamento. Agora, o que é que o Novo Testamento diz a respeito da morte? Ok? Pega toda esta ideia que eu já te apresentei até agora e nós vamos ver que no Novo Testamento Jesus faz uma comparação da morte com o sono. Em João 11, versículo 11 em diante, o que acontece? Lázaro morre. E Jesus fala aos discípulos, olha, nosso amigo Lázaro adormeceu. Nós temos que ir lá para despertá-lo. Os discípulos não entendem, eles falam assim, olha, Jesus, se Lázaro está dormindo, tá bom, então, está salvo, né? Então Jesus fala claramente, Lázaro morreu, ok? Você pode ler isso na tua Bíblia. Estou a tentar explicar para ficar mais rápido e não estender muito este vídeo. Uma outra situação que nós vemos Jesus fazendo a comparação da morte com o sono é em Marcos 5, versículo 39, onde ele vai para ressuscitar a filha de Jairo, encontra as pessoas a chorarem, um alvoroço, né? E ele fala assim, por que choras? Por que estás em alvoroço? A menina não está morta, ela apenas dorme. Ok? Jesus está se referindo à primeira morte. E nós sabemos que aquela menina, a filha de Jairo, tinha um propósito, ok? Através dela, o poder de Deus iria se manifestar. As pessoas, através daquele milagre que Jesus performou naquele momento, teriam de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. O que ainda gerou muitas dúvidas, mesmo assim as pessoas não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, ok? Havia algum propósito com isso. Quando Jesus diz, a menina não está morta, ela dorme, Jesus está falando assim, olha, não precisam chorar porque essa aqui não é a segunda morte. Essa aqui não é a morte definitiva.
Essa aqui é a primeira morte. Ok? Como há um propósito na vida dessa menina, ainda há uma chance. Ok? Porque é um texto bíblico que diz assim: ao homem está permitido morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Mas aqui é um caso excepcional, porque havia um propósito na vida dela, assim como havia um propósito com a vida ou com a morte de Lázaro, ok? Então, nós conseguimos perceber aqui que não há uma contradição daquilo que nós vimos anteriormente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós vimos que na morte, a pessoa não se lembra de nada, certo? O que acontece quando você dorme? Quando você dorme, você lembra o que você fez no dia, você tem noção de que as horas estão a passar? Não. Você sabe que você vai deitar, chega um momento que você apaga e depois você acorda às 6 horas, não sei que horas que você acorda. Depois que você acorda, é assim que você tem noção de quanto tempo passou. Mas enquanto você dorme, você não tem noção de quanto tempo está a passar, ok? Você não se lembra das coisas. Você normalmente se lembra do sonho depois que você acorda, ok? Então, essa comparação que Jesus faz da morte com o sono não coloca a definição de morte do Antigo Testamento em contradição com o que ele apresenta aqui. São conceitos que concordam, ok? Há uma concordância entre o conceito de morte no Antigo Testamento e a comparação que Jesus faz aqui no Novo Testamento. Paulo também compara a morte com o sono. E aqui nós vamos para 1 Coríntios 15, que é um capítulo que eu recomendo que você leia para você entender muito bem essa questão da morte, ok? 1 Coríntios 15. Eu vou ler o versículo 6, mas ainda assim eu recomendo que você leia o capítulo completo. Eu não sei quanto tempo já deu este vídeo, mas vamos lá. Versículo 6 diz assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, ok? Paulo aqui usa a mesma comparação da morte com o sono e fala que alguns irmãos que viram Jesus ressuscitado já dormem, ou seja, já descansam no pó da terra, ok? Aguardam a volta de Cristo. Fechou? Agora eu quero terminar este vídeo aqui com uma reflexão, ok? Para aqueles irmãos que acreditam na imortalidade da alma, ok? Nós vamos ver, na verdade, que depois, no versículo 24, eu não sei se eu começo a ler no versículo... Vou começar a ler no versículo 23 para ficar muito claro, ok? O Senhor Deus, por isso, lançou-o fora do jardim. Está a se referir, lançou o homem, ok? Fora do jardim. A fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Na verdade, eu vou ler o versículo 22, ok? Que diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ok? O irmão que acredita na imortalidade da alma tem que mostrar em que parte da Bíblia diz que o homem, antes de sair do jardim do Éden, antes de ser expulso, pegou do fruto da vida, é isso mesmo, do fruto da árvore da vida, ok? E passou a viver eternamente. Porque aqui Deus diz que eles tinham que ser expulsos para que não tomassem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente, ok? Então, se há alma imortal, isso implica dizer que o homem, antes de sair do jardim do Éden, tomou do fruto da árvore da vida e passou a viver eternamente, o que não faz muito sentido. 1 Timóteo 6, versículo 16, diz que só Deus possui imortalidade. Nós sabemos que o homem
foi criado com uma imortalidade condicional. Camupa, o que é isso? Isso significa que o homem só passaria a viver eternamente se continuasse em obediência a Deus. Mas a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, então ele tem que enfrentar a morte. Isso nós encontramos em Romanos 5, versículo 12. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os seres humanos. Romanos 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? Então, não tem nada destas ideias que eu considero antibíblicas de que a alma é imortal. Também quero te apresentar um outro texto para finalizar este vídeo, que é Tiago 5, versículo 19 e 20. Ok? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui rápido Tiago. Tiago aparece aqui, para não estendermos muito este vídeo. Deixa eu trocar aqui a mão que segura o microfone, para ver se eu consigo achar um pouco mais rápido nosso irmão Tiago. Bom, nesse momento que eu procuro aqui o Tiago, digite aí nos comentários o que é que você está a achar do vídeo, ok? Vamos lá. Tiago 5, versículo 19 e 20, diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Se a alma é imortal, como é que é possível salvar a alma da morte? Acho que o texto bíblico entraria em contradição. Você não acha? Seja sincero, você não acha que o texto bíblico entraria em contradição se a alma fosse imortal? Exatamente. A alma é mortal, só Deus possui imortalidade, ok? E nós precisamos da graça de Cristo para nós vivermos eternamente com Cristo, ok? Para nós passarmos a eternidade com Deus, ok? Bom, esta é a primeira parte do vídeo, o que é a morte. Espero que você tenha entendido muito bem essa questão. Minha voz está um pouco, sei lá o que aconteceu, mas a minha voz não está boa. Mas eu espero que você tenha entendido este assunto. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Caso você não tenha gostado, também deixe o seu dislike. Caso você entendeu este vídeo, deixe nos comentários: Camupa, entendi perfeitamente. Caso você não tenha entendido, deixe nos comentários: Camupa, não entendi. Eu vou me programar para explicar da melhor forma no próximo vídeo, ok? Muito obrigado por você ter me assistido. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.